aprofundar a questão, tentar trazer esclarecimentos e respostas de quem entende do assunto, né? Ontem, quando a gente noticiou a questão da demissão do presidente da Petrobras, trouxemos em primeira mão uma entrevista exclusiva com o líder do governo, Ricardo Barros, do PP, na casa do Arthur Lira, para definir tudo que foi anunciado. Depois, né, aquela previsão de pedido da CPI, as medidas que eles todas trouxeram aí, você acompanhou pela Jovem Pan News, pela rede, né, ao longo do dia. Foi antecipado aqui para você. E aí, quando a gente falava sobre a questão, ouvinte, do preço dos combustíveis, né, Riva, muita gente ficou perguntando assim, por que o preço do combustível custa R$ 7,60 em Curitiba, em média, e R$ 6,99 no litoral? Por que na região metropolitana, de repente, a bomba tem um valor mais baixo, se as cidades estão muito próximas? O que acontece? Então, a gente vai conversar agora com o economista Lucas Desordi para tentar entender melhor o que se passa aí com essa diferença que o motorista, quem abastece, acaba encontrando impostos que às vezes geograficamente não estão tão distantes. Bom dia, Lucas, muito obrigada pela entrevista à Jovem Pan News Curitiba. Então já vou começar tentando entender e pedindo a você a explicação que os nossos ouvintes tanto desejam e a respeito dessa diferença nas bombas. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui e poder conversar sobre esse assunto tão em destaque a nível mundial, né? Então, e brasileiro. Eu entendo que essas diferenças de preço, né, de regiões, de cidades e às vezes até entre as cidades, elas seguem um pouco a concorrência que os postos de gasolina têm, né? Então tem posto de gasolina que consegue negociar com a sua distribuidora um preço mais atrativo, tem posto de gasolina que consegue comprar álcool mais barato e com isso ele tem uma diferenciação de preço. E tem posto de gasolina que realmente consegue fazer, dependendo do período, né, e consequentemente da bandeira que ele utiliza, uma promoção bem atrativa para os seus consumidores. Então, respondendo à pergunta, assim, em períodos em que você tem bastante reajuste de preço, eu gostaria de chamar a atenção que em 2021 foram 18 reajustes de preço de combustível, sendo que desses 18, 16 foram para gasolina, e 11 aumentos e 5 quedas, isso em 2021. E esse ano, 2022, foram 4 reajustes. Desses 4 reajustes, 4 tiveram de diesel e 3 de gasolina, né? O último reajuste foi agora dia 18 de junho. Então, quando você tem muitos reajustes de preço, você acaba vendo naturalmente, né, dependendo da situação, essa diferenciação de preço entre postos da mesma cidade e de regiões diferentes, que engloba os fatores que a gente acabou de destacar. Então, cabe ao consumidor fazer pesquisa. Sempre quando a gente tem bastante mudança, que nem a gente está observando desde o ano passado até esse ano também, é fundamental o consumidor fazer o seu trabalho também, que é pesquisar as melhores oportunidades e preço nos postos que você é cliente e tem uma certa regularidade no abastecimento e confiança, né, no estabelecimento. Agora, Lucas, muita gente questiona assim, nós estamos do lado da Repar, por exemplo, da refinaria aqui em Araucária, de onde o combustível sai. Curitiba, 7,39. Paranaguá, tá 6,99, Paranaguá é mais distante de Araucária. Como é que a gente pode explicar essa diferença? Porque a média lá tá mais baixa, não estamos falando de um posto para outro. E aqui a média muito mais alta. É isso que o consumidor tem estranhado também. Essa diferença muitas vezes se dá pela concorrência, né? Os preços são livres, né? Você está certo, né? A composição do preço é muito parecida, tanto que a gente, os preços eles brigam na terceira casa decimal, e eu acho que a condição muito tem que ver todos os postos, né, de Paranaguá, mas isso é uma condição muito de mercado, né, de condição de negociação, alguma coisa que o posto consegue obter e consegue naturalmente ter um preço mais competitivo. Mas a gente lembra que os preços são livres, né, então eles não são tabelados e que seguem um pouco essa dinâmica do mercado. Mas, em geral, essas diferenças de preço estão na capacidade de você comprar álcool, né, etanol, álcool, e, consequentemente, ter uma gasolina ser mais competitiva.
Lucas, o que você vê no futuro próximo aí para uma redução de valores? Mudança da política de preço? Essa CPI pode dar em alguma coisa? Como é que a gente vai baixar esse combustível? Porque ontem o que me pareceu mais lúcido aí nas suas declarações foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que falou, época de combustível barato, esqueça. A partir de agora a gente vai ter que lutar com essas armas que tem. Como é que você, como economista, vislumbra daqui para frente possibilidades de queda de preço ou de mudança de política de preço? Eu entendo que o que a gente está vivendo é um problema mundial, não é um problema local e específico da economia brasileira e paranaense. É uma crise energética que já vem se estendendo mais forte desde o ano passado e o mundo inteiro está pagando uma gasolina mais cara, né? Então é um fenômeno, infelizmente, numa condição de mercado, infelizmente, nível mundial, que no curto prazo não tem uma solução fácil. Ou seja, a demanda vai ter que dar uma esfriada, que é as projeções que o mercado está fazendo para as economias mundiais, e a capacidade de produção ela tem que se agravar. E nós esperávamos, a partir de abril, nas nossas análises de mercado, que com o fim do inverno no hemisfério norte, a demanda por petróleo e gás natural fosse diminuir, né, bastante, e naturalmente esse aumento de preço fosse acabar, ou seja, a gente teria mais uma estabilidade do preço. A partir de março, abril. Só que, infelizmente, a gente viu os preços subirem em virtude da mudança do cenário internacional. O conflito Rússia e Ucrânia ele está contribuindo muito para jogar o preço do petróleo, de gás natural e da energia para cima, né, e fazendo com que esse cenário de crise energética, que iniciou em Covid também, né, no período de Covid, ele se estenda por um período um pouco mais longo. Então eu concordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, muito provavelmente vai ser muito difícil você pagar uma gasolina mais barata, ou seja, muito abaixo de R$ 6,5 ou R$ 6, aquela gasolina que a gente pagava R$ 4,30, R$ 4,50 e por aí vai. Acho muito difícil a gente voltar para esse cenário, né? E claro, né, às vezes você tem um movimento do governo pontual, né? Eu entendo que a CPI não vai ajudar muito no combate do preço, mesmo porque os preços seguem uma paridade internacional para evitar desabastecimento e equilíbrio entre as economias, a economia brasileira e a economia do mundo, mas a redução do ICMS eu vejo como uma boa política e que no curto prazo pode ajudar um pouco essa escalada do preço, pelo menos para estabilizar esses preços, né, nesse ambiente tão adverso, tão desafiador que a gente vem vivendo. Tá certo, Lucas. Obrigado pelos seus apontamentos dessa